Já não está com a vozinha de sono. Bom, tínhamos uma atividade aí que eu passei ontem, sobre o que a gente comentou, né, um pouquinho ontem, processo de inseminação artificial e fertilização in vitro. E aí a atividade era referente a esses. Então, nós vamos corrigir esse exercício agora. Colocar lá no chat as páginas. Módulos. Página 252. 253. Bom dia, professor. Olá, bom dia. Bom, vamos corrigir então a página 252 e depois a 253. Aí, quando a gente terminar, nós vamos iniciar um novo, tá? Esse capítulo a gente vai ter que prestar um pouquinho de atenção, porque ano que vocês estiverem no 9º ano, a gente vai precisar de alguns conhecimentos desse capítulo, tá? Então, a gente vai ver hoje uma já de uma matéria que a gente vai ver o ano que vem em Química e Física, tá bom? Que fala sobre eletricidade, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, vamos lá no número 1, então. Técnica de reprodução humana, a que se refere cada uma das informações de acordo com a legenda abaixo. Então, número 1, inseminação artificial. E para o número 2, fertilização in vitro. Bom, aí temos aí, ó, como opção, transferência de embrião para o útero. Já está formadinho lá, já está se desenvolvendo, só vai ser transferido para o útero. Essa técnica é a artificial ou é a fertilização in vitro? Número 1 ou número 2? O que vocês colocaram? 2. 2, muito bem. Vou colocar lá no chat a sequência aí depois. Opa, o que eu fiz aqui? Não, peraí, deu alguma coisa aqui. Pronto. São fora do corpo da mulher. Qual é o processo que acontece com a fecundação fora do corpo da mulher? Inseminação artificial ou fertilização in vitro? Inseminação artificial? Não. É fertilização in vitro também. Número 2 de novo. Transferência de sêmen ao interior do útero. Aí só está transferindo o sêmen, só os espermatozoides, tá? Sem fecundar, sem inseminação artificial ou é fertilização in vitro? É um, professor. Pessoal, agora é um. Muito bem. E fecundação no interior do corpo da mulher
é que a fecundação é dentro do corpo da mulher, dentro do corpo da mulher, no interior, não é naquela plaquinha que é feita a fecundação, não. É um, professor. Um também. Muito bem. Então, a sequência ficou 2, 2, 1, 1. Tá? Quem está chegando agora, corrigindo a página 252. Já corrigimos o número 1 da página 252. A sequência ficou 2, 1, 1. Tá? Tá. Agora no número 2. Leia as manchetes a seguir. Dados da OMS mostram que 15% da população mundial sofre de infertilidade. Mostra a pesquisa. João Guilherme, estamos corrigindo a página 2. Tá? Vou colocar de novo essa informação aí no chat agora. Módulo 3. Correção 252. Vou repetir a correção do número 1. A sequência ficou 2, 2, 1, 1. Agora nós estamos no número 2. Letra A. De que maneira as técnicas de reprodução humana podem ser relacionadas? Então, a primeira manchete é: dados da OMS mostram que 15% da população mundial tem fertilidade. De que maneira a técnica de reprodução humana pode se relacionar e essas duas técnicas que a gente estudou proporciona, né, infertilidade. Quem sabe? Professor, é a inseminação artificial? Então, o que é artificial ou a fertilização in vitro, tanto faz, o que ela vai proporcionar a essa pessoa que tem alguma infertilidade? O que ela vai ajudar? Hein? Ela ajuda em alguma coisa, se a pessoa tiver dinheiro para fazer essas técnicas, né? Que eu falei para vocês que é uma técnica que tem que pagar, né? Não tem e é um pouquinho cara. Aí, se ela tiver algum problema de infertilidade, de não conseguir ter o filho, o que essas duas tensionam a elas, a essa pessoa? A possibilidade de quê? A possibilidade de engravidar. Isso aí, muito bem. Então, vamos escrever isso aí. As duas técnicas possibilitam a mulher engravidar. Muito bem. Agora, na letra B.
De maneira geral, à medida que a mulher se aproxima do fim do período reprodutivo, as chances de engravidar naturalmente diminuem por causa da redução da produção de ovócitos, por exemplo. Qual a importância das técnicas de reprodução humana para essas mulheres? Então, vamos lá, vamos entender primeiro a questão. A gente estudou que as mulheres, elas têm um período, né, que elas, todo mês, liberam um ovócito de dentro do ovário delas, que é o que a gente chama de período fértil. Então, todo mês acontece isso com a mulher. Só que ela tem um período, né? Desde o primeiro dia que ela ficou menstruada, ficou mocinha, até o período que a gente chama de menopausa. Quando ela entra na menopausa, ela para de produzir esses ovócitos, tá? Que é mais ou menos aí com uns 48, 50 anos, mais ou menos. É nessa idade que ela vai ter essa pausa da produção de ovócitos. Se ela fizer uma técnica de reprodução humana, tá? O que pode acontecer com ela? O que ela pode, qual é a atitude que ela pode ter se ela realizar uma técnica dessa? Principalmente a fertilização in vitro, que a fertilização in vitro, ela tem um direito, ela pode pegar o óvulo dela e congelar, né, deixar lá no laboratório congelado para ela usar quando ela quiser, tá? Paga por isso também, tá? Se ela recolher o óvulo dela e ela quiser deixar guardado no laboratório, ela pode fazer isso. Deixar congelado lá no laboratório, ela pode fazer isso. Só que ela paga uma taxa por isso, tá? Mas o que vai favorecer a ela? Quem sabe me dizer? Se ela utilizar essa técnica, né? Se ela fizer esse processo de congelar e se ela depois futuramente realizar essa técnica. O que pode acontecer? Quem sabe me dizer? Essa é um pouquinho mais difícil, mas dá para a gente pensar também. Que muitas mulheres, na verdade, estão, a partir de agora, né, nesses tempos que a gente está vivendo, muitas mulheres estão pensando dessa maneira. Algumas mulheres, elas não pretendem, né, não ter filhos logo cedo e deixa para engravidar um pouco mais tarde. O que vocês acham? Hein? Não sabem? Professora, pode repetir a pergunta? Bom, Que vou você colocar lá no travou para mim. chat. Ah, travou? Tá. Ah, essa internet maravilhosa. Espera aí. Bom, vamos lá então. A pergunta está pedindo para a gente analisar o seguinte. Opa, espera aí. O que eu fiz aqui? Está pedindo para a gente analisar o seguinte. Com relação a essas técnicas, eu falei para vocês que a mulher ela pode deixar para engravidar um pouco mais tarde, tá? Por quê? Porque se ela pegar esse ovócito e congelar ele, levar ele para um laboratório e deixar ele guardadinho lá, ela pode, se ela tiver condições, realizar essa técnica mais tarde. Então, no corpo da mulher, a mulher, ela para de produzir, vai chegar uma hora que ela vai parar de produzir esses ovócitos, tá? Ela tem um início, que é quando ela fica menstruada, e ela tem um fim, que é quando ela entra no processo de menopausa, tá?
Aí o livro está perguntando, ó, qual a importância das técnicas de reprodução humana para essas mulheres, né, que querem ter o filho depois, na verdade, né? O que com essa técnica elas podem fazer? Eu já até dei a resposta. Na minha explicação, sem querer, eu dei a resposta. Elas podem adiar, tá? Por um tempo, elas podem adiar esse processo de gravidez. Ela não precisa engravidar tão cedo, tão jovem, se ela tiver um óvulo congelado e depois realizar esse processo de fertilização in vitro, tá? Ela pode adiar, ela pode engravidar mais tarde, porque ela tem o óvulo congelado lá no laboratório. Então, vamos escrever isso aí. Professor, aqui, Oi. você falou que chegou uma hora que a mulher para de produzir o ovócito, certo? Então, Isso, certo. quando ela perdeu os ovócitos, para de produzir, ela não engravida mais, não? Isso. Não engravida mais, não. Tá? Isso vai acontecer mais ou menos entre os seus 48 anos, 50 anos, mais ou menos. Tá? Não tem, assim, uma idade certinha, não. Cada mulher acontece numa determinada idade, tá? Aí aconteceu isso, esse processo de menopausa, que a gente chama esse período de menopausa, aí ela não vai engravidar mais. Ao contrário do de vocês, que vocês, os meninos, né, os homens, ao longo da vida de vocês, vocês produzem o espermatozoide em toda a vida. Vocês vão ficar com 60, 70 anos, mas continuam produzindo o espermatozoide. A mulher não. A mulher chega a uma fase que ela para de produzir e aí ela não consegue engravidar mais. Quanto mais a idade vai aumentando, né, mais difícil já vai ficando dela engravidar. Por exemplo, no meu caso, eu tenho 40 anos. Se eu quisesse engravidar de novo agora, já fica um pouco mais difícil, tá? Por quê? Porque essa produção de ovócito minha já não está como quando eu tinha 25 ou 30 anos. Depois dos 35 anos, já tem uma certa dificuldade. Vai engravidar? Vai. Mas já vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Já não vai ser tão fácil quanto era antes, quando a gente é mais jovem, tá? Mas ainda consegue sim. Só que isso, as chances, né, elas vão se espaçando mais por conta da idade, tá? Então, isso interfere sim. Boa pergunta sua. Bom, vamos escrever então essa resposta aí da número 2, letra B. Essas técnicas permitem que mulheres optem por por adiar, melhor, a gravidez até uma idade mais avançada. Ver se vocês conseguem copiar aí. Quando acabarem de anotar a resposta, me avisa para a gente
passar para 253. A 253 é uma cruzadinha. Copiaram? Bom, agora vamos na 253. A cruzadinha. Nós temos aí 7 números, tá? Todas essas questões, todas essas 7 questões estão relacionadas ao tema de reprodução, que é o tema que a gente está estudando agora. Bom, aí tá lá, número 1. Método anticoncepcional de látex que impede o contato entre os fluidos sexuais e a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Qual é o nome desse método anticoncepcional? Que é feito de látex, que impede o contato com fluidos do corpo. A gente comentou bastante ontem, que é o mais utilizado. Preservativo? Isso, muito bem. Quem respondeu essa que eu não vi? Gustavo, eu. Gustavo. Foi, isso, Gustavo, muito bem. Então, vamos lá. Preservativo. Muito bem. Agora no 2. Método que impossibilita a fecundação por meio da ação de hormônios que impede a ovulação. Qual é o nome desse método? Que vai impedir a mulher de ovular. Que ela vai ter que tomar todo mês e todo dia. Isso. Pílula. Muito bem. Número 3. Método inserido no colo do útero algumas horas antes da relação sexual, formando uma barreira para o sêmen. Qual é o nome desse método? É aquele que parece uma bolinha, igual uma bolha de borracha. Qual é o nome daquele? Diafragma. Isso, muito bem. Diafragma. Agora o 4. Técnica cirúrgica que resulta no corte e fechamento dos ductos deferentes. A cirurgia que o homem faz para não engravidar mais ninguém. Qual é o nome? É vasectomia, né? Isso. Muito bem. Número 5. Dispositivo inserido no útero que dificulta a chegada
dos gametas masculinos nas tubas uterinas e a implantação de um possível embrião. Ele também é chamado de dispositivo intrauterino, que é o DIU. Aí só tem 3 espacinhos, então nós vamos colocar pela sigla, DIU, dispositivo intrauterino. 6, técnica cirúrgica que resulta no corte e fechamento das tubas uterinas. Aí essa agora é a cirurgia que a mulher faz para não engravidar mais. Qual é o nome? Esse tem 2 nomes, né? Só que só um nome cabe aí. Laqueadura, não. Isso mesmo. Laqueadura, muito bem. Também pode ser chamado de ligamento de trompas, mas ligamento de trompas não vai dar aí, né? Pela quantidade de letras. Aí a gente tem que colocar laqueadura. Muito bem. E por último, evento caracterizado pelo fim da gestação em um período em que o embrião ou feto ainda não é capaz de sobreviver fora do útero. Eu falei para vocês que aqui no Brasil é proibido. Muito bem, aborto. Isso aí, Adam. Aí agora na atividade de baixo, é só a gente ligar, tá? A gente tem aí a fertilização in vitro, aí tem a explicação e um desenhozinho, e tem também a inseminação artificial, que também tem a explicação e o desenhozinho. Então, tá lá, ó, transferência de espermatozoides para o colo do útero ou interior do útero. Que técnica que faz isso? Que transfere só os espermatozoides. É a fertilização in vitro ou a inseminação artificial? É artificial, professor. Isso, muito bem. Então, deixa eu ver como é que eu vou colocar isso no chat. Então, a fertilização in vitro é a transferência do embrião. Então, eu vou colocar assim, ó. Fertilização in vitro. Vocês vão ligar com transferência de embrião. Transferência de embrião. E a inseminação artificial vocês vão ligar a transferência de espermatozoides. Aí depois, na explicação, vocês vão ligar um do lado do outro aí. Transferência de espermatozoide para o colo do útero, é o desenhozinho do lado. Aí vão ligar para o lado também. E transferência de embrião para o interior do útero, vão ligar para o desenhozinho do lado também. Tá? Kailane, que está chegando agora, nós estávamos corrigindo a página 252 e 253, tá? Depois você vê o iniciozinho dessa aula na plataforma para poder conseguir corrigir o dever. Ok? Conseguiu me ouvir? Foi só a Kailane que entrou agora, e aí a gente já estava... Tá bom? Aí você vê para corrigir o dever. Tá. Bom, agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o capítulo 9, tá?
que está na página 254 e 255, que fala sobre eletricidade, tá? Hoje em dia, né, principalmente vocês que são jovens, que não conseguem ficar sem o celular, pelo menos muitos de vocês, né, a maioria, fica quase que impossível da gente imaginar, né, a vida de vocês sem a eletricidade, sem a energia elétrica, né? Porque várias atividades do dia a dia de vocês, hoje em dia, estão relacionadas ao uso da energia elétrica, né? Então, se vocês ficarem, se a mãe de vocês colocarem vocês de castigo e tirarem o celular, parece que vocês vão morrer, né? Se ficar um dia ou uma semana sem o celular. Imagina se a gente ficasse um tempo sem energia, né? Hoje em dia, todo o nosso dia a dia, todas as nossas atividades, elas estão associadas à energia elétrica. Muitas coisas que a gente faz, a gente precisa da energia elétrica, né? Hoje, por exemplo, ó, só no período que eu acordei até agora, eu já realizei várias atividades, com certeza vocês também, que precisaram da energia elétrica para que essa atividade fosse realizada. Então, ó, eu tomei banho, então estava ainda bem cedinho, né? Acordei 6 horas, a água estava muito gelada, precisei da energia elétrica por causa do chuveiro elétrico. Então, o chuveiro aqueceu a água. Depois, quando eu fui tomar café, eu coloquei o pão na sanduicheira, então precisei ligar a sanduicheira também precisa de energia elétrica. Depois, enquanto eu estava tomando café, eu assisti um pouco do jornal, então liguei a televisão, né, e assisti um pouco do jornal, também consumi um pouco da energia elétrica. Agora eu estou aqui com vocês. Estou utilizando a energia elétrica, né? Por conta do computador e por conta do meu roteador que está lá ligado na tomada, certo? Então, em diversas situações do nosso dia a dia, infelizmente, a gente precisa dessa bendita energia, tá? E essa energia elétrica, a gente vai ver hoje que ela pode ser adquirida de diversas formas, tá? Existem diversas situações na natureza ou não que essa energia ela é transformada em energia elétrica. Então, ela pode passar por um outro tipo de energia para aí sim ela se transformar na energia elétrica que a gente tanto precisa, tá? Então, aí na página 254 e 255, ó, tem uma foto grandona ocupando as 2 páginas do capítulo, né? Mostrando aí uma usina solar térmica. Olha quantos painéis, né, solares tem aí nessa região. Então, essa usina, né, a usina solar, através da luz do sol, a gente também pode converter essa luz do sol, essa luz solar, que é um processo natural, em energia. Antigamente, a gente não conseguia fazer isso, tá? Seria quase que impossível. Mas, hoje em dia, com as tecnologias, a gente já consegue ter, na própria natureza, alguns métodos que a gente consegue essa transferência, fazer essa transferência, tá? De um tipo de energia para gerar a energia elétrica que a gente tanto precisa, tá? Agora, não é porque a gente tem que a gente pode desperdiçar. Se a gente puder economizar, é bom. Por quê? A cada ano que passa, a energia elétrica ela está mais cara.
Então, se a gente desperdiça, se a gente esbanja, o nosso bolso, né, dói no final do mês, porque a gente vai ter que pagar a conta de energia. Então, existem algumas atitudes que a gente pode fazer na nossa casa para evitar também esse desperdício, né? Com relação às lâmpadas, se não tiver ninguém no ambiente, deixar apagada. Quando a gente for dormir, né? Se tiver algum aparelho na tomada que a gente não precise utilizar, a gente pode retirar da tomada, porque aquela luzinha de stand-by dele fica consumindo energia, né? É uma pouca energia, mas que no final do mês, juntando um pouquinho de cada dia, 30 dias depois, dá uma diferença na conta de luz. Então, existem algumas atitudes que a gente pode fazer para economizar um pouquinho essa energia que a gente gasta na nossa casa. No banho, né? Quem toma banho quente, não demorar muito, né? Porque aí afeta dois problemas. Além de gastar muita água, se toma um banho quente, vai gastar também muita energia. Então, tem algumas coisinhas que a gente consegue fazer no nosso dia a dia para diminuir um pouco esse gasto, tá? Bom, aí ele coloca algumas perguntinhas, ó, para a gente pensar. Primeiro ele fala assim, ó, você já parou para pensar como seria a sua vida sem energia elétrica? Aí a gente pensa assim, caramba, daqui a pouco tá chegando o verão, né? Lá para outubro, novembro já começa a ficar quente. A gente não consegue se imaginar sem um ventilador, sem um ar-condicionado, né? Quem mora em casa, às vezes, a casa é bem quente, tem que ficar com o ar-condicionado ligado, porque o ventilador não dá vazão, né? Então, olha como que seria a nossa vida sem a energia elétrica. Antigamente, as pessoas, elas conseguiam, né, ficar sem a energia porque não existiam todos esses aparelhos que a gente tem hoje, né? Hoje, com o avanço da tecnologia, cada dia que passa inventam mais aparelhos e todos eles elétricos para facilitar a nossa vida, mas em compensação também para gastar essa energia, né? E aí a gente, igual um bobinho, o que a gente faz? A gente compra esses aparelhos, porque realmente, às vezes, agiliza o nosso dia a dia, né? Então, hoje em dia, tem aparelho para tudo quanto é coisa. Antigamente, só tinha a tesoura para cortar o cabelo. Você ia no barbeiro, o barbeiro tinha que dar o jeito lá de cortar o seu cabelo com a tesoura. Hoje em dia, tem máquina de todos os modelos, né? Máquina que corta assim, máquina que corta assado. Então, hoje em dia, a gente consegue ter uma vida em que a gente utiliza no nosso dia a dia vários aparelhos ao mesmo tempo, tá? E com isso, a gente precisa dessa energia. Aí ele continua, atualmente utilizamos energia elétrica para a maior parte de nossas atividades diárias, como iluminação, climatização, comunicação, né? Que a gente precisa do celular. O celular ele tem que estar carregado para a gente conseguir falar. Trabalho, estudo, que é o que a gente está fazendo agora, né? Trabalhando e vocês estão estudando. Então, estamos precisando dessa energia elétrica para a gente conseguir realizar essa atividade. Para o lazer, né? Quando a gente quer se divertir, quer ouvir uma música, quer ver um vídeo na televisão, né? Entre outras atividades. Lucas Vicente, que está entrando agora, estamos na página 255, tá? E para suprir toda essa demanda, precisamos desenvolver novas tecnologias que utilizem novas fontes de energia, como nas usinas solares térmicas. Antigamente, a gente só tinha um tipo de usina, tá? Que produzia a energia elétrica, que era a usina hidrelétrica, tá? Que utiliza a água para transformar a água em energia elétrica. Hoje em dia, nós temos outras opções.
E aí nós vamos conhecer quais são essas opções agora, tá? Além dessa que está aí na foto, né, da usina solar térmica, existem outros tipos de usina. Aí ele coloca 3 perguntinhas, ó. Você conhece outros tipos de energia que utilizamos em nosso cotidiano? Então, eu falei a energia que vem da usina hidrelétrica e essa que está mostrando aí da solar. Alguém sabe me dizer um outro tipo de usina que pode gerar energia elétrica? Usina de vento, professor. O vento também dá energia. Isso, a de vento, que é chamada de usina eólica, tá? Através do vento, né? Ela também consegue gerar energia, que hoje em dia também é muito utilizada, tá? Então, como a população ela cresceu demais, né? E as empresas que fornecem energia elétrica têm que dar conta disso, né? Os próprios cientistas, né? No caso aí, engenheiros elétricos, né? Especializados nessa área, eles tiveram que arrumar soluções, né? Criar soluções para que outras usinas fornecessem essa energia para a gente. E uma delas é a usina eólica, que é gerada através do vento, tá? Aí depois ele pergunta, ó, qual é a fonte de energia da usina solar térmica? Como o próprio nome já está dando a dica, né? A fonte de energia é o sol, tá? O sol bate nessas placas que estão espalhadas por aí. Esse calor, né, do sol, essa energia do sol, ela é captada por essa placa e depois transformada em energia elétrica, tá? Aqueles painéis que algumas pessoas colocam no telhado das casas, aquele painel solar, também é mais ou menos dessa maneira que funciona essa usina solar térmica, tá? Só que aí, quando a pessoa instala aquele painel, ela capta só a energia solar para a casa dela, né? Aqui não. Aqui ela vai ser distribuída para diversas pessoas ao mesmo tempo. Quem tem o painel solar, que também não é muito baratinho, tá? Instalação, mas quem tem diz que vale muito a pena, tá? Porque você para de consumir a energia elétrica, né, no caso da gente, da Enel, que é o nosso é a Enel, que é responsável, e você produz a sua própria energia. E aí, se você produzir, através dessas placas, uma energia a mais do que você gasta na sua casa, a Enel ainda te dá uma porcentagem, ainda tipo que te paga, entendeu? Porque ela tipo que compra essa sua energia que você não utilizou. Então, quem tem condições para instalar essas placas no telhado das casas, todo mundo que tem diz que vale bastante a pena, que Professor, compensa. Oi. e se tiver um dia chuvoso, uma tempestade forte, ainda vai funcionar? Aí quando não tem o sol, tá? Não consegue gerar tanta energia, não. Às vezes o tempo está nublado, mas a gente consegue perceber um mormaço, não consegue? Mesmo o dia estando nublado, a gente às vezes, o sol ele está escondido, ele está entre nuvens, mas os raios solares dele ainda chegam aqui aonde nós estamos, né? Nessa superfície que estamos. Então, consegue absorver, esse painel consegue absorver um pouco dessa energia. Não tanto quanto num dia ensolarado, mas consegue. Agora, quando está chovendo mesmo, que aí não tem o sol, aí nesse período, né, do dia, ou nesse dia inteiro, não vai conseguir armazenar energia ali nessa placa, não. Vai ter que esperar o dia seguinte, ou 2 dias depois, tá? Só funciona mesmo com a presença da luz solar.
tem que ter o Sol, certo? Mais alguma pergunta? Não? Então, deixa eu ver aqui se tem outra pergunta aqui. Ah, sim, na letra C pergunta, cite outros tipos de usinas elétricas. Essa nós não vamos citar, não, nós vamos ver quais são daqui a pouco. Vamos virar na página 256 e 257, ó. Também é um desenho grande ocupando as duas páginas, ó. Nessa figura, é uma figura de uma obra, né? Tem alguns operários aí, ó, tem marceneiro, tem pedreiro, né? Tem vários operários aí, cada um realizando aí a sua atividade, seu trabalho, tá? E nessa situação que está mostrando aí no livro, numa obra, num canteiro de obra, a gente consegue perceber alguns tipos de energia, tá? E energias de diferentes tipos, tá? Então, tá um dia aí ensolarado, ó, tem a presença do Sol, né? Nessa figura tem o Sol, e aí nós vamos observar que existem algumas atividades aí que esse Sol ele está ajudando a realizar. Essa energia solar está ajudando a realizar. Bom, aí ele coloca, ó, a cena a seguir apresenta diversas atividades feitas durante a construção de um edifício. A realização dessas atividades, bem como a de qualquer outra do nosso cotidiano, só é possível com a utilização de energia. Existem diferentes formas de energia que podem ser transformadas em outras. Observe alguns exemplos. Aí ele dá o primeiro exemplo do operário que está segurando uma calculadora, tá? Aí ele fala assim, ó, a energia luminosa da luz solar pode ser transformada em energia elétrica. A gente já comentou, né? Através desses painéis que tem no telhado, a gente consegue ter esse resultado. E fazer funcionar a calculadora solar do operário. Nesse caso aí, ó, ele tem um instrumento, né, que é uma calculadora, e essa calculadora, ela funciona com a luz do sol, ela é solar, a energia dela é solar. Aí, o que precisa ter nessa calculadora? Ó? Tem um visorzinho lá em cima, igual umas plaquinhas mesmo, para captar essa energia solar. A energia solar bate ali, tá? A luz, né, a luminosidade do sol bate ali, e tipo que carrega essa calculadora. E aí ela começa a funcionar, tá? Ela dá energia, ela carrega, ela é carregada pela luz solar. Como que a gente desliga essa calculadora? Ela não tem o botão de liga e desliga, tá? Como que a gente desliga essa calculadora? A gente vai ter que levar esse instrumento para um ambiente sem luminosidade, tá? Aí ela fica um tempinho ligada, porque ela ainda tem a energia dela ali armazenada. E aí, depois, ela apaga sozinha, ela desliga sozinha. Quando ela não tiver mais a energia do sol ou da luminosidade, né? Não precisa ser o sol diretamente ali, não. Aqui está o sol diretamente porque ele está num ambiente aberto, mas não precisa ser diretamente, não. Aí, ela se apaga com o tempo sozinha, quando ela fica num ambiente escuro. Se ele colocar dentro da bolsa ou dentro do bolso, aí ela vai desligar, porque não vai ter mais a presença dessa energia solar, tá? Bom, aí temos um outro exemplo. Tem um outro operário usando uma bitoneira, né? Que é um instrumento também, uma máquina, que mistura o cimento, a areia, a pedra, a água, mistura tudo para fazer um concreto. Esse, ó, já é a energia elétrica. Ó. A energia elétrica é transformada em energia mecânica, ou seja, ligou na energia elétrica,
e essa energia elétrica, ela se transformou numa energia mecânica, porque essa bitoneira, ela tem um motor. Toda vez que tem um motor, a gente diz que essa energia, a energia que vai ser utilizada pelo motor é uma energia mecânica, tá? Que vai fazer funcionar esse instrumento aí. Depois, a gente tem, ó, dois operários lanchando, mostrando a energia química que vem dos alimentos, né? É transformada em energia térmica, porque aquece o corpo deles, Professora, e em energia tudo, mecânica para ele trabalhar na obra. Pode falar, Adam. em tudo existe energia? Em tudo existe energia, Ora, tá? Se você ficar sem comer, o seu corpo vai ter energia? Não, tá? A nossa energia do corpo é chamada de energia química. A gente precisa do alimento, né, dos nutrientes do alimento, porque dentro do nosso corpo, esses alimentos, eles se transformam em energia química e aí vai se transformar numa energia mecânica para a gente realizar todos os movimentos que a gente faz durante o dia. Então, por exemplo, se você tiver que ir correndo daí da onde você está até o portão da sua casa, você só consegue fazer isso se você tiver com o seu corpo com energia. Se você não tiver se alimentado bem, o seu corpo ele fica fraco, ou seja, né, entre aspas, ele fica sem energia. Aí você já vai sentir dificuldade em realizar a atividade. Mesma coisa são com os instrumentos, né, com as máquinas, tá? Deixa eu ver o que mais. Aí tem um outro operário aí, ó, cortando uma ripa de madeira, né? Também está falando sobre energia mecânica, né? Ele precisa dessa energia para poder cortar essa madeira. E aí, quando ele usa o serrote para cortar, ó, ela é transformada em uma energia térmica. Se a gente colocar a mão no serrote, o serrote fica quente. Já observaram isso? Quando a gente usa alguma coisa para cortar e esse corte ele precisa passar pelo instrumento várias vezes, principalmente se for assim de metal, fica quente, porque aí houve ali uma transferência de energia para energia térmica, tá? E por último, o operário aí que tá, ó, com um carrinho de mão, né, que também está precisando de uma energia mecânica para conseguir carregar esse carrinho aí, e está enchendo esse carrinho aí com água, né? Tem cimento e depois tem água também, e ele precisa ter uma certa energia para conseguir empurrar, levantar e empurrar esse carrinho, tá? Na semana que vem, nós vamos ver quais são os tipos de energia. Aqui nós vimos algumas situações que nós utilizamos alguns tipos de energia, mas na semana que vem a gente vai estudar quais são os tipos de energia que algumas vocês já falaram aí. Energia eólica, energia solar, a energia das hidrelétricas, que é a hidráulica, mas nós vamos ver mais algumas que eu acho que vocês ainda não ouviram falar, tá? Deixa eu só conferir aqui quem eu não consegui marcar para eu liberar vocês. Eu consegui marcar quase todo mundo. Deixa eu ver aqui.